Pequena coreografia do adeus. Continuação. As brigas dos meus pais foram virando o chão onde nós pisávamos. O silêncio da casa era sempre uma fermentação para o que viria. E até mais angustiante do que os gritos quando tudo estourava, geralmente por ciúmes, quando meu pai chegava tarde. E nos últimos dias de casamento, não havia mais nada além de ameaça, soco, na mesa, porta, batendo. Me acostumei a dormir por cima disso, ou não dormiria nunca mais. Me sentia um verdadeiro pêndulo, ora caminhando solenemente para a presença materna, ora fugindo de qualquer possibilidade de mãe, ora correndo para o pequeno afeto que o meu pai me dava, ora odiando o fato de tê-lo em casa, fechando os olhos, toda vez que ele se aproximava de mim. Nessa época, minha mãe começou a me bater com mais frequência. E o que me intrigava eram os finais abruptos. Começou a faltar na Dona Vera um poder de encerramento. Ela parava de me bater e eu simplesmente não sabia se ela estava descansando ou se já tinha terminado. O ideal seria perguntar, mas quem se arriscaria? Então eu esperava, com as calças arriadas, e quando sentia um frescor na pele, uma corrente de vento, eu lia isso como um sinal. Levantava da surra, me trancava no banheiro, passava o dedo por dentro da bunda, bem no meio e cheirava. Cheirava até o medo passar. A sua avó era pior do que eu, Júlia. Mas o que minha mãe não entendia é que ser menos pior ainda era muito pouco. Nós precisávamos de uma mudança radical. E para isso ela não teve forças. A Dona Vera nunca soube como se levantar do que lhe acontecia. Era vaidosa, a ponto de não acreditar que aquilo estava acontecendo justamente com ela. Nutria essa sensação de incredulidade permanente e nunca conseguiu ou quis sair desse lugar. Abri os olhos e estranhei o silêncio que fazia na casa. Não era o de sempre, fermentado. Era um muito puro, do tipo que se fazia no mato ou até no corpo de um cavalo adormecido. Afastei as cobertas, levantei da cama. Fui descendo as escadas. Mãe? Saiu Júlia. Meu pai respondeu. Ele estava de frente para a janela olhando a rua. Aonde ela foi? Se virando, no mercado. E por que não me levou? Ela sempre me levava para ajudar. Você estava dormindo. Isso nunca foi motivo. Luz da manhã dourando os móveis. Traição. Meu pai percebeu o meu abandono. Se abaixou para ficar na minha altura. Vamos tomar um café juntos? Que tal? Fiquei olhando para ele. A sua expressão era doce. Então, eu concordei. Não sem antes pegar a Nádia M, esquecida, no sofá. Meu pai bateu um suco de maracujá para a gente. Fez pão na chapa com uma destreza que eu nunca tinha visto. Bebendo, comendo. Tá gostoso, filha? Muito. Eu disse fazendo cara de inteligente. Tomamos o nosso café sem pressa. Ele me perguntou como andavam as coisas no colégio. Estou de férias. Antes disso,
Ah, legal. Enrolando o cabelo. Só a professora de português. Ela quer que eu, virando os olhos, melhore a minha letra. Mas eu vou super bem nas provas. E o que importa é a resposta certa. Não é, pai? Ele disse que era, sim. E depois terminamos de comer. Meu pai pediu para eu ir tomar banho. Pode ser com a Nádia M? Quem? Levantando a boneca. A Nádia M. Pode, mas vê se não demora muito. Levantei o polegar concordando e não sei o que me deu, uma coragem. Abracei o meu pai como há muito eu não fazia. Depois subi as escadas, correndo. Tirei a roupa e entrei no banho. Bem rápido. Pum, pum, pum. Igual ele pediu. Me sequei, vesti uns shorts verde musgo, combinando com uma blusa toda preta. Na Nádia M, eu coloquei um vestido. Cheirosas nós. Descemos as escadas. Daquela casa que era outra sem minha mãe. Me penteia? Pedi, entregando a escova para o meu pai. Não sei de onde tinha vindo tanta coragem, mas ele colocou o jornal de lado e assentiu. Sentei no seu colo. A escovação começou bem devagar. Não resisti por muito tempo e fechei os olhos. Vral, vral, vral da escova. Uma valsa. Era como se a minha cabeça tivesse caído nas mãos dele. Nosso dia passou feito uma garoa, umedecendo a rua. Almoçamos omelete vendo um desenho na TV. E pode? O quê? Comer fora da mesa? Ele sorriu. De tarde montamos um quebra-cabeça. Depois tiramos um cochilo no sofá. Minha mãe ficou no mercado, até de noite. E juro que não seria má ideia se ela morasse mesmo por lá. Eu já estava debaixo das cobertas quando ela voltou. Senti a mudança de temperatura na casa. Senti a sua presença na minha porta. A sua presença na minha porta. E no dia seguinte, de manhã, bem cedo, meu pai foi embora. Sem bagagem, nada. Apenas disse para minha mãe: ninguém te aguenta. Ela tentou segurá-lo. Estava de pijama. E o pijama lhe revelou um seio. Você não tem o direito. O bico do peito, um olho, desesperado. A Nádia M, sem roupa, no canto da sala. Meu pai disse que tinha o direito, sim, todos, e mandou a minha mãe para o inferno. Mas, na verdade, quem foi para o inferno, pai? Eu. Depois que saiu de casa, meu pai começou a cultivar no rosto a máscara do homem mais jovem que imaginou para si. Muita gente acreditava na tal máscara. Me diziam, seu pai é bonito, quanta vitalidade. Pois eu revirava os olhos, pensando sobre a máscara. Ande, puxe. E você verá que o verdadeiro pai não passa de um exausto arrependido, de um dia ter dito sim para a mulher que me colocou no mundo. É com essa máscara que ele tem se escondido do tempo, que perdeu comigo, com a minha mãe. Eu quase gostava mais dele quando morávamos na mesma casa. A dor, o cansaço, de certa forma, nos uniam. Depois do divórcio, ele foi virando essa pessoa que passava algumas horas comigo, o que era bom, claro. Mas eu sentia o amor escorrer pelos meus dedos. Era como se meu pai tivesse sido
descoberto pelo mundo. Foi se transformando aos poucos no sujeito que eu encontrava por acaso na rua, de braços dados com uma mulher vestida de ouro e com outras tantas mulheres que imaginei lhe darem a mão. Com nenhuma delas ele era distante ou frio, o que me fez entender que o problema era a nossa casa. Escrevi no diário: quem é meu pai? É normal a gente desconhecer as pessoas que a gente achava que conhecia? O que me rasgava por dentro era perceber que agora meu pai olhava para as coisas sempre de cima. Nada lhe parecia bom o suficiente. Por isso ele trocou a cerveja por uísque, comprou roupas, e quando eu lhe perguntava o que estava acontecendo, ele me respondia que era um homem livre. Em casa, minha mãe arrastava as suas dores como um manto, ao mesmo tempo que marchava seu velho soldado. Era ele quem lhe causava uma falsa sensação de controle, enquanto o manto emanava uma áurea de respeito, como se dissesse: não se aproxime, sou uma ilha, sou a mulher que sofreu. A verdade é que ela nunca se levantou totalmente depois que meu pai se foi. Começou a me cobrar a responsabilidade, não só de ser uma filha exemplar, mas também um pequeno marido. A única parte boa nisso tudo é que, por medo da solidão, ela começou a abrir um espaço para mim em sua cama, pois eu ia, passava perfume, depois arrastava o meu travesseiro até o seu quarto e, conforme a noite crepitava, algo bonito e inexplicável acontecia com a minha mãe. De olhos semicerrados, ela sussurrava para mim: ainda bem que eu tenho você, meu amor. Meu amor? Mãe, a senhora me chamou de meu amor? Ela sorria, os cílios longuíssimos. Devagar fui percebendo que tudo o que eu precisava fazer era esperar que a madrugada adentrasse o núcleo vital daquela mulher. No fundo, minha mãe era uma flor que sangrou por ser idealista, por isso se fechou em aço. Se abria apenas quando o sono era quem comandava o seu espírito. Ao seu lado, na cama, passei a desfrutar de uma nova presença materna, que um dia até me contou: antigamente eu escrevia músicas. Não acredito. É sério. A que mais gosto nasceu enquanto eu te amamentava. Noite adentro, teu pai não chegava nunca. Pedi para ela cantar. Um trecho, a senhora lembra? Ela arrastou os versos. Um dia Agenor decidiu subir os degraus desse mundo. Levou um tempo, ioiô, ioiô. Sobe, Agenor. Sua mulher, Yayá, ficou pasma, Senhor. Quanto degrau, meu Deus, quanto mundo. Que bonita, mãe. Meu sonho era ser cantora, igual teu pai? Ela fez que sim com a cabeça. Eu mal conseguia acreditar naquela entrega. E por que a senhora parou? Mãe, por que a senhora parou? Não sei. O sonho foi se transformando em outras coisas. Percebi que o seio dela estava quase sem blusa, mas agora também estava sem desespero, apenas sendo o formato de um corpo feminino.
e também o meu futuro de corpo. Eu queria ter seios majestosos, iguais aos da minha mãe, que finalmente caiu no sono. Perda total das forças. Observei sua respiração por algum tempo e depois caí também. Não sei se é no mesmo poço. Meu sono era mais intranquilo. No dia seguinte, ela voltava a ser a dureza de sempre, o queixo retraído, as ordens. Comecei a ficar atenta a esse movimento, de manhã, à tarde e no começo da noite. A Dona Vera era o terror da minha vida. Mas, se eu quisesse criar algum laço com ela, delicadamente, eu teria que investir na alta madrugada, um lugar onde ela se abria um pouco pétala, ficava vulnerável ao peso dos lençóis. Foi quando eu compreendi que a minha mãe tinha uma outra mãe possível dentro de si, difícil de cavar e como, ainda assim, e por isso mesmo, uma joia. De mãe, essa mulher doce e fantasmagórica, que comandava o barco materno quando tudo escurecia e que ainda esperava pela chuva em suas pétalas e que, no mesmo instante, me fazia esperar também.